Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio, aqui ó, pode olhar, estamos na Crypto Rave. Nesse episódio, eu tô aqui com a Aline Oz, Senhoritas Courrier, é isso? Isso mesmo. Olha, foi difícil, mas eu consegui esse episódio aqui. A Aline vai ter que falar daqui a pouco aqui em cima, vai contar a história, mas que ela vai adiantar aqui pra gente no Tecnopolítica. Aline, como é que você acaba construindo essa organização que trabalha com tecnologia, com entrega, com bicicleta? O que é esse arranjo que vocês conseguiram fazer e que, na verdade, é um arranjo soberano, porque não se entrega às Big Techs? Conta aí pra gente. Eu acho que eu começo um pouco falando sobre a minha origem, a minha formação, né? Sim. Então, eu sou uma mulher que vem de uma família de pai negro, mãe parda, que é do pai nordestino, e que falava pra gente assim, a única coisa que vocês podem ter é educação, vocês têm que fazer faculdade. Ele não teve faculdade, ele era um técnico contábil, né? E minha mãe era dona de casa, mas quando E você estava em São Paulo? E eu estava no interior, em Sorocaba. E aí eu volto para... Eu sou daqui, mas meus pais mudam para o interior para criar os filhos e tudo mais. E aí eu volto para São Paulo para fazer a faculdade, com 24 anos, faculdade de artes. Pensa a cabeça da família, fala assim, essa menina vai apontar, vai fazer artes, você não tem dinheiro, você não tem um mecenas na família, né? E aí, nisso eu descubro a fotografia, faço um mestrado, vou dar aula de fotografia e vejo que não é nada daquilo. Que não era aquilo que eu queria e, de repente, eu me vi numa situação criando um projeto envolvendo bicicleta e cultura que eu queria levar as pessoas para fazer passeios pela cidade usando a bicicleta. Olha! Com conteúdo cultural, envolvendo história, envolvendo patrimônio, envolvendo artes, envolvendo... Quando que era isso? Isso começou em 2015, a gente fez o primeiro passeio. Olha! E ele existe até hoje. Esse projeto, que é o Selim Cultural, existe até hoje, só que ele agora está inserido dentro do Senhoritas Courrier. Porque em 2015, no ano que eu consigo fazer o primeiro passeio, eu me separo e aí eu vou fazer entrega para complementar a minha renda. Entrega de bicicleta. E que nesses aplicativos aí? Não tinha os aplicativos, estava começando os aplicativos, então eu trabalhava para uma empresa, entendeu? E aí eu trabalhava para uma empresa como freela e a gente era assim, a gente tinha que usar a própria bicicleta. E nesse usar a própria bicicleta, eu me vi na situação de pensar assim, se fura o meu pneu. Então eu fui aprender no espaço, que é uma oficina comunitária de reparo mecânico de bicicleta, que é a oficina Mão na Roda, eu fui aprender a arrumar a minha própria bicicleta para eu ter autonomia enquanto eu estava pedalando. Peraí, antes de você continuar, o que é uma oficina mecânica de reparo Mão na Roda? Mão na Roda. Ela é uma criação, na verdade assim, ela é uma estrutura que vem com um voluntário que elaborou esse projeto aqui no Brasil, mas que ele conhece isso na Europa, que tem muito na Europa, que são as oficinas de mecânica de bicicleta, que você chega lá e fala assim, eu não quero pagar um preço caro para arrumar minha bicicleta, eu quero eu fazer. É a cultura do faça você mesmo. E aí ele traz isso, que é o Matthias Fingerman, ele traz isso para São Paulo, galera ali se organizando em 2012, 2013, para poder fazer o movimento de massa crítica aqui em São Paulo, que é a coisa de você fazer protestos usando as bicicletas e outros veículos não poluentes para ter direito à rua, para melhoria do trânsito e tudo mais. E eu vou e aprendo na oficina Mão na Roda a arrumar minha própria bicicleta. Olha. Hoje em dia, isso é uma questão fundamental, essa tecnologia da gente arrumar a própria bicicleta é uma questão fundamental dentro do Senhoritas Courrier, porque a gente tem que, no primeiro momento, falar de autonomia para esses corpos dissidentes que normalmente nunca estão trabalhando com a manutenção dos seus equipamentos e sempre estão sujeitos a ouvir o que outros agentes têm para dizer, olha, arruma sim,
faz assado. Claro. E aí, quando a gente leva isso para dentro de Senhoritas, vira também um projeto para a gente não só aprender a arrumar nossas próprias bicicletas, mas para ensinar outras pessoas na linguagem que a gente consegue compreender, na linguagem mais acessível. A gente não quer formar mecânicos, a gente quer formar pessoas autônomas. Claro. E isso também, a tecnologia começa por aí dentro dos Senhoritas, mas daí ele passa por outras questões, como, por exemplo, inclusão digital. A gente começou a pensar a partir de como é que... Porque, assim, o Senhoritas ele existe desde 2017. Mas, em 2020, quando vem a pandemia, que a gente começa a se compreender como corpo coletivo. Porque antes a ideia era ser um complemento de renda. Entendi. E aí, em 2020, com a pandemia, a gente fala, é a única renda que a gente tem. E aí, quando vai chegando ali no final de 2021, eu que já estava olhando as planilhas que a gente fazia ali bem, de uma forma bem rústica, bem arcaica mesmo, que eu sou formada em artes, eu não sou matemática, eu não sou uma pessoa da administração, e eu pegava e olhava para as planilhas e via coisas do tipo assim, parece que está tendo uma queda nas entregas. E essa queda nas entregas, isso vai refletir na gente no ano que vem, e eu não quero encerrar o que a gente está fazendo do coletivo. Então a gente vai arranjar alternativas para as entregas para gerar renda. Então começa o projeto do Selim Cultural com as Senhoritas, que é esse de levar as pessoas para passear. Começa o projeto de ensinar mecânica de bicicleta e a gente começa a falar de inclusão digital como forma da gente desenvolver nossos próprios projetos de tecnologia, nós por nós mesmos, entendeu? E aí, só que daí você vira e encontra um problema que era como é que o trabalhador que está o tempo todo em cima de uma bicicleta, a trabalhadora que está sempre o tempo todo em cima de uma moto, fazendo entrega, correndo de um lado para o outro, vai sentar e vai estudar a tecnologia da informação. Vai estudar linguagem de programação. Não vai dar certo, porque essas pessoas vão virar e falar assim, cara, a minha cabeça não funciona. Eu passo o dia inteiro sofrendo violência no trânsito, buzina, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou chegar em casa, eu vou conseguir codar alguma coisa? Eu vou conseguir olhar para um... Não vai dar certo. Vai. E aí a gente começou a falar assim, bom, então a gente tem que pensar em inclusão digital, mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa de apoio. A gente precisa conseguir oferecer bolsas de estudos para que essas pessoas deixem o trabalho por algumas horas e consigam estudar, sem ficar pensando que vai faltar comida na casa dessas pessoas. Só desse jeito a gente pode Vocês conseguiram algum financiamento? A gente conseguiu do governo do País Basco, em pequeno financiamento, mas que foi assim, uma ajuda gigantesca, porque a gente conseguiu. A gente pagava as bolsas, porque o trabalho do Núcleo de Tecnologia do NTST é voluntário. Mas as senhoritas precisavam de bolsas. Então a gente paga por 6 meses para elas fazerem uma formação tecnopolítica, para entender que assim, não é porque você vai aprender a codar que quando você terminar isso daqui, você vai virar e vai mandar seu currículo para uma Big Tech. Big Tech, Entendeu? E aí a gente começa a fazer essa formação tecnopolítica. Depois, nesse processo ainda, a gente começa a falar sobre o que são os dados de propriedade dos trabalhadores. O que é dados sensíveis, entendeu? Sim. E aí você explicar isso para uma galera de 20 e poucos anos é uma coisa. E você explicar isso para uma galera com mais de 50... é outro papo. É outra coisa. Só que a gente tem os dois públicos dentro de Senhoritas. A gente tem um range que vai de 24 anos até 60 anos. Nossa. E aí, quando a gente fala disso para algumas pessoas mais novas, a gente se surpreende, porque tem pessoas mais novas que falam assim, eu não quero aprender linguagem de programação. Mas eu estou vendo que está fazendo diferença na vida de umas pessoas, porque uma das pessoas mais velhas, que é a Jacira ela vai estudar linguagem de programação, não com o intuito dela submeter o currículo dela. Claro. Ela vira, e nas nossas reuniões, a gente vai pautando isso de falar, a gente precisa de pessoas entendendo de tecnologia para desenvolver a nossa própria plataforma. Olha. Só que daí a gente consegue, com o núcleo de tecnologia do NTST, compreender que a gente vai precisar de muita gente para fazer o projeto. Entendi. Então, isso é uma construção que a gente está fazendo aos poucos.
né, que a parceria com o núcleo ela é fundamental, a parceria com financiadores que acreditam nessa conduta, nessa história, nessa visão que a gente tem, também é fundamental. A gente tem essa vontade de conversar com o governo federal para que o governo federal fomente não para as senhoritas, mas para qualquer pessoa que trabalha com entrega nesse país, poder virar e falar assim, cara, você quer fazer um curso de inclusão digital? Você quer entender o que significa os créditos de carbono que você está gerando fazendo entrega de bicicleta? Você quer entender qual que é a perversidade das plataformas quando elas viram e falam assim, a gente vai dar os créditos de carbono para vocês, mas vocês vão ter que pedalar não sei quantas 1000 horas para poder ter direito a R$1. Saiu a reportagem essa semana falando disso, entendeu? Então, assim, quando a gente sai desse lugar de virar e falar assim, beleza, a tecnologia está lá longe da gente, e a gente começa a caminhar e vai olhando para a tecnologia de uma forma muito mais, eu tenho direito a isso, eu preciso acessar isso, a transformação vai acontecendo. E é legal porque vocês estão trabalhando com a ideia de autonomia, e essa ideia de autonomia é que reconfigurou a ideia de soberania, né? Porque nós precisamos de soberania para as comunidades, soberania para quem quer trabalhar, né? E dominar essa tecnologia, né? Sim, sim. Então, vocês estão mostrando esse caminho. E você acha que vocês estão pensando em replicar essa experiência que vocês estão tendo aqui? Sim, a gente conseguiu então lançar ontem a plataforma, né? Na verdade, ela foi do ar hoje, ainda tem implementações para fazer, para serem feitas e tudo mais, mas o que a gente está tentando fazer agora, o próximo passo, é fazer a federação de cooperativas de entregas aqui do Brasil. Então a gente está fomentando o cooperativismo porque a gente entende que também é uma questão da pessoa ter essa rede cooperativista para ela poder também conseguir se sustentar. Não é virar e falar para o trabalhador, olha, você vai ser um autônomo, olha, você vai ser CLT. Não, olha, sabe aquela história que contaram para você sobre ser dono do seu próprio negócio? Com o cooperativismo você consegue. Então a gente usa toda essa visão de estrutura, né, de forma de organização de trabalho, que é o cooperativismo, para virar e falar para o cara, então chega mais perto que a gente vai falar para você do cooperativismo como forma de solucionar as coisas que você está passando no seu dia a dia como empregador, beleza? Beleza. Agora, mais perto ainda, e se você tiver acesso a estudar alguma coisa que vai tirar você desse lugar e colocar você em outro lugar? E aí você vai puxando outras pessoas, porque nos Senhoritas a gente fala isso, a porta de entrada são as entregas, continua sendo as entregas. Sim. A gente faz isso, a gente sabe fazer isso, a gente gosta de estar em cima da bicicleta, gosta de estar fazendo a entrega. Mas ela não se encerra nas entregas por bicicleta. A gente vira e quando a pessoa está lá dentro, a gente apresenta um mundo de possibilidades para ela. Ou seja, ela vai crescer, ela vai encontrar a tecnologia do lado mais ancestral, que é a parte da bicicleta, de fazer o reparo mecânico. Ela vai pensar em desenvolver uma gambiarra para a própria bicicleta. E aí eu acho que é um pouco isso. A pessoa ela vai encontrar esse lugar de falar do reparo da bicicleta, ela vai encontrar esse lugar onde ela pode falar de cultura e história das cidades, e ela vai encontrar esse lugar onde ela pode sentar na frente de um computador e falar assim, eu vou dominar esse código, e eu vou transformar esse código a partir da minha vivência. Muito legal. Olha só, cara, sensacional isso. Só faltou um pedacinho. Vocês estão num acordo também com o Rafael Groman, da Universidade do Canadá, mas precisamos fazer um acordo aqui com as universidades brasileiras, porque tem hoje projetos de extensão, de pesquisa, pode rolar muita coisa aí. Eu estou em contato com o professor René, acho que é René Mendes, do IEA da USP. Muito legal. Instituto de Estudos Avançados da USP. Muito legal, ó. Vocês que estão nos ouvindo aí das universidades, estamos ligados, vamos expandir esse movimento. Sim. Valeu. Obrigada. Valeu. Fique ligado no próximo Tecnopolítica.